Enfim, como é que foi a avaliação do senhor em relação a essa semana aqui em Brasília? Bem, Caio, prazer falar contigo, com todos que nos acompanham. Deus e saúde para todos nós, para todo o país, para a humanidade em geral. Uma semana muito triste, melancólica em alguns momentos, neste governo que é como Ricardo Boechat, jornalista imortal, dizia, né, que a cada 20 minutos tudo pode mudar. Nesse governo Bolsonaro, a cada 20 minutos tudo pode acontecer. E a semana, com todos os dias tendo mentiras escancaradas sendo ditas, teve de tudo, até o pior, até o báratro. O báratro é o quê? É o precipício que se caminha um governo com um desespero enorme, a meu ver, e daí ter que aceitar as decisões de um centrão que, a princípio, quando ele era candidato, não existiria no seu governo, pois ele prometeu que acabaria com o toma lá da cá. Inocente, ingênuo, nem Jesus Cristo na presidência da República acaba com o toma lá da cá. Isso é impossível, lamentavelmente. E ele entrega o seu governo, a chave do cofre, para alguém que tem 5 ações gravíssimas contra si e para alguém que a sociedade brasileira, só de ver, arrepia, que é o senador Ciro Nogueira. Com todo respeito, ele não merece esse cargo, o cargo é maior do que ele, e da maneira como ele quer usar esse cargo é o que a gente mais tem que se preocupar daqui para frente, e o presidente, tenha certeza ele, que corre um risco enorme de ver aquilo que ele falou que não viu ainda. Corrupção em seu governo, Caio. Senador, na sua avaliação, até então realmente a gente, política aqui em Brasília, a gente sabe dos discursos do presidente Bolsonaro contrários, né? A questão do toma lá da cá, do Centrão, inclusive o próprio general Heleno fez aquela paródia, né? Se gritar, pega Centrão, não sei o quê, né? Enfim, o senhor acha que isso é um aceno que o presidente fez para essa ala ideológica, fisiológica, digamos assim, do Congresso Nacional para garantir a governabilidade dele? Eu não tenho nenhuma dúvida, Caio, até porque ele declarou que se não negociasse com parlamentares ou com uma base deles, aqueles que têm um grupo, no caso do Centrão, tem 200 deputados, ele foi muito sincero. Nesse ponto eu não critico o presidente Bolsonaro, quando ele disse que sem esses deputados, sem esse apoio, ele ficaria apenas com 150 deputados dos 513. Ele perderia a maioria e alega que não conseguiria passar na Câmara votações importantes, projetos importantes. Até aí eu não o critico. Agora, ele esqueceu de falar que, no fundo, o medo que ele tem é do impeachment na gaveta do presidente Arthur Lira e de sua base. Ele tem lá, o presidente, uma base dele, como tinha o Rodrigo Maia, né? Então o presidente, ele quer ter uma boa relação com esses grupos fortes do Congresso, no caso dentro da Câmara, não é o caso do Senado, né? Para mim, muito mais pelo medo do impeachment ser colocado na mesa, especialmente no final da conclusão do relatório da CPI. Ele acha que o Ciro Nogueira é capaz de articular dentro da Câmara e dentro do Senado. Eu concluo, para não ser prolixo contigo e com todos que nos acompanham, eu penso que o presidente errou mais uma vez ao escolher, assim como errou ao escolher ministro da Educação, ministro de Meio Ambiente e outros segmentos da sociedade que a sociedade precisa, que um governo precisa ter. Ele, no fundo, foi só um motivo colocar e entregar a chave do cofre para o Ciro Nogueira. É o medo do impeachment. E tenha certeza que o Ciro Nogueira é incapaz de ter maioria no Senado e duvido que tenha na Câmara também. No Senado eu te garanto,
porque eu conversei com todos os senadores, com a maioria deles, com os quais tenho boa relação. No Senado, o Ciro Nogueira não é bem recebido nem no cafezinho. Senador Cajuru, o senhor em alguns momentos fez elogios públicos ao presidente Jair Bolsonaro, claro que há algum tempo já. Depois houve aquele episódio da gravação que foi, parece que, me corrija se eu estiver errado, mas foi o rompante ali, foi a ruptura de uma possível relação ali amistosa entre o senhor e o titular do Planalto. Foi realmente isso, senador? O senhor hoje é da oposição ao governo Jair Bolsonaro? Não, hoje não, basta você ver nos anais do Senado, eu sou do grupo de oposição desde o meu primeiro dia de mandato. Eu entrei, chamado pelo colega e amigo que eu admiro, o senador Randolfo Rodrigues, e eu participei esse tempo todo do grupo de oposição. Só recentemente agora entrei no Podemos, que é um partido independente, nem oposição, nem situação. Mas eu nunca fui governo. Você pode entrar nos anais do Senado, da tribuna, dos pronunciamentos diários. Eu batia forte no presidente e apenas fazia elogio quando era necessário. Elogio sempre pelo trabalho do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que merece elogios. O trabalho da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que merece elogios. E quando alguma coisa correta que o presidente falava, eu concordava com ele. Como Correios, gastar dinheiro com publicidade, eu tinha a mesma opinião dele. Então a relação era essa, mas ela nunca foi uma relação de proximidade. Amizade zero, ele lá, eu cá. Eu nunca fui no palácio tomar café, almoçar, convidado fui e nunca aceitei, nem participar de eventos. Você nunca me viu no palácio num evento, porque eu nunca concordei. Para mim, como dizia o imortal também jornalista Paulo Francis, você tem que manter uma distância cética de todos os poderes. E assim eu trabalho desde que entrei na vida pública, com essa distância cética e às vezes até oceânica. Era uma relação republicana, respeitosa, e aquela gravação mostra que ela foi respeitosa, pedindo ao presidente por várias vezes, basta ouvir, que ele estava sendo injusto ao colocar todo mundo na mesma vala, no mesmo balaio, no Senado, de que todos os senadores, no fundo, eles queriam uma CPI apenas contra o governo federal. E eu dizia a ele que não, que muitos senadores, não só eu, estavam chateados com ele, que generalizou, e nós queríamos uma CPI independente, investigando o governo federal no enfrentamento à pandemia e todos os governadores e prefeitos que também precisam de investigação sem revanchismo. Essa foi a nossa conversa, tá aí para todo mundo ouvir, né? No dia seguinte, ele simplesmente falou: Cajuru, o que eu disse, eu digo sem nenhum problema, não tem nenhum medo, tudo bem. Quando eu falei para ele, queria colocar em 20 minutos no ar a conversa nossa, retirando apenas a parte que ele exagerou, xingando o Senado de canalhada e ofendendo um senador em particular de uma forma desnecessária, em que eu disse a ele: não é bom para o senhor e nem para o Senado. Nós estamos aqui para abrir a CPI de forma independente, presidente. A partir do momento que ele reagiu como reagiu, e enquanto eu do outro lado estava absolutamente sereno, calmo, equilibrado, ele vai e diz que não autorizou a gravação. Aí eu fiquei realmente chateado, porque acabou a relação que a gente tinha a partir do momento que o presidente mentiu, assim como ele já mostra que é um mitômano. Mitômano é quem tem complexo, aliás, quem tem compulsão por mentira, né? Não para de mentir. Ele mentiu. Eu pedi sigilo telefônico, inclusive, vamos abrir, vamos ver se eu falei ou não. Se o senhor falou ou não, tudo bem, eu não tenho nada para esconder, Cajuru. Se essa não foi a sua resposta, porque eu jamais colocaria a conversa no ar sem a autorização do presidente. E por isso que eu fiz o telefonema a ele. Agora, esse não foi, para mim, a gota d'água não foi isso. Para mim foi um momento em que eu fiz críticas ao seu filho, na tribuna do Senado, em sessão remota, né, sobre Conselho de Ética,
que eu falei... Flávio Bolsonaro, no caso, né? São 4. Né? Eu falei do Flávio porque ele falou de conselho de ética para mim lá atrás, voltou a falar agora depois da gravação, mas lá atrás tinha falado. Eu peguei e falei, ótimo, vamos lá. Eu sou motivo de conselho de ética pelas opiniões que eu emito nas redes sociais. E você vai junto comigo. A diferença é que eu vou por opinião e você vai por corrupção. Então, no fundo, eu sei, porque o Datena tinha contato com o presidente e ele começou ali a ter a raiva, o rancor, que é algo costumeiro nele. Ele guarda no freezer o rancor fica guardado para a hora que ele pode se vingar e jogar toda a boiada dele contra a gente, daquela forma que ocorre nas redes sociais e que você, Caio, e todos que acompanham sabem que realmente existe, assim como existe do outro lado, existe esse lado, e aí se transforma o país em um fla-flu, lamentavelmente. Senador Cajuru, aproveitando essa deixa aí da gravação, a CPI da Covid, ela nesse episódio, nessa parte mais recente, né, ela foi bastantemente guiada aí pelo discurso, pelo depoimento do deputado Luiz Miranda, que foi ventilada a possibilidade de ter gravado aquele encontro com o presidente da República. O senhor acredita que ele tenha gravado o presidente, ele ou o irmão? Eu penso, primeiro, que ele passou a ser um homem sem a confiança da opinião pública, antenada, da opinião pública esclarecida, ao ver o seu comportamento, né? Porque dar-se-á a impressão dele estar negociando algo para tanta demora, né? O que realmente aconteceu, deputado Luiz Miranda? Fale para nós, mostre a gravação, porque o senhor pode dizer que não foi o senhor que gravou, mas foi o seu irmão. Pelo o que eu vi do irmão, pelo que eu conheço de gente facilmente, através das suas palavras, o irmão não faria isso. Para mim, ele é quem faria isso. Aí ele veio com o discurso de que seria imoral gravar o presidente. Mas então como é que ele jogou as palavras ao vento da forma que ele jogou? Então, para mim, ele perdeu a credibilidade, e o que nós gostaríamos de ver e saber que aconteceu, né, se realmente o presidente tomou, na conversa com ele e com o irmão, aquela atitude, fez aquela declaração. E para mim esse assunto vai morrer por falta de credibilidade que o tempo foi dando a esse deputado Luiz Miranda, e ele não soube aproveitá-lo, né? Para mim ele só quis aquele momento de 30 segundos no Jornal Nacional. Mas, ao mesmo tempo, também, né, senador, a gente não pode desprezar que o próprio presidente não desmentiu publicamente, não admitiu, mas também não desmentiu o conteúdo ou teor daquele encontro, né? Não, isso sim, mas a gente quer saber o que o presidente falou. O que é mais importante? A confirmação do presidente que teve o encontro com ele, isso é normal. O presidente não poderia desmentir, perfeito? Facilmente a CPI desmoralizaria o presidente e confirmaria o encontro. Agora nós queremos saber o teor da conversa. Você não sabe, nem eu, correto? Correto, mas tem a questão do que ele cita o líder do governo na Câmara, ali, o Ricardo Barros, e o presidente também não desmentiu. Tudo bem, é normal. Se o presidente realmente falou do Ricardo Ramos o que ele falou, por que o Ricardo Barros, desculpe, por que ele continua na liderança? Porque as palavras do presidente seriam para um homem de bem pedir demissão imediatamente. Concorda ou não? Não, sem dúvida, mas tem essa questão do Centrão também, que o governo hoje, com a popularidade que ele tem, de acordo com as pesquisas, pelo menos as mais recentes, né, ele cada vez mais tem perdido esse apoiamento ali dentro do Congresso Nacional. Como é que é a avaliação do senhor? Se de repente ele expurga ou tira uma pessoa como o Ricardo Barros, que tem uma relevância dentro do Progressistas, né, que é um dos principais partidos desse grupo aí, ele também pode perder bastante, ter um revanchismo aí forte. O senhor não acredita nisso? Não, você tem toda a razão, Caio. O que eu quis dizer é o seguinte: o Ricardo Barros, ao saber que o presidente falou da forma que falou, se ele fosse um homem digno, né, ele pediria demissão na hora, eu disse.
Já o presidente não pode demiti-lo. Isso aí é uma frase antiga que o seu pai, o seu avô, que você nunca pode contratar alguém que amanhã você não pode demitir. Perfeito? Então essa é a situação. A partir do momento que o Bolsonaro o escolheu como líder, ele não tem como demitir o Ricardo Barros por ser um dos líderes do Centrão. Então não tem jeito, é brigar com o Centrão se ele tirar o Ricardo Barros da liderança. E o Ricardo Barros, que é um político conhecido pelas suas manobras, muitas delas sórdidas, totalmente sórdidas, ele fingiu que não aconteceu nada e continua na liderança porque ele sabe que o Centrão tem agora o seu dedo e o dedo de 200 parlamentares dentro do governo, do coração do governo, como eu disse, na chave do cofre. Exatamente. Agora, hoje, o meu colega aqui de Metrópolis, o Igor Gadelha, que é colunista nosso aqui, ele deu uma informação de que o Ciro Nogueira teria negociado com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para que o presidente da Câmara indicasse o secretário executivo ali da Casa Civil da Presidência da República. O senhor acha que o presidente, então, está refém do Centrão? Refém absoluto, 100%. Com o Centrão, ele não tem coragem de disparar nenhum palavrão. Até rimou. Portanto, é entregar realmente uma chefia de Casa Civil, que a gente sabe que para ocupar esse cargo você precisa ter um belo histórico na sua vida, né? É como se fosse um primeiro-ministro de uma Inglaterra, de uma Espanha. Então, infelizmente, eu não esperava isso, porque eu não sou do contra, eu não sou do pior, quanto pior, melhor. Eu não sou contra o presidente Bolsonaro, eu quero que ele acerte, que ele se recupere urgentemente a sua gestão, porque se continuar assim nesse terceiro ano, no ano que vem, ano de eleição, Caio, você conhece melhor do que eu, sabe o que pode acontecer. Ou seja, o pior pode acontecer e chegar nas eleições o presidente estar numa situação que de repente nem ao segundo turno chegue. É isso que eu torço, mas eu sei que isso é muito difícil acontecer porque o Centrão é muito preparado para esse tipo de esquema. Ele sabe controlar, sabe mentir, e vai tentar de tudo para continuar até o fim do governo diante da Casa Civil. Como ele disse, com força, mostrando o poder que ele tem, os poderes que ele tem. Que poder que ele tem, meu Deus? Só se for de He-Man, né? Não tem poder nenhum, mas vai continuar tendo o presidente Bolsonaro na sua mão. Ao contrário, né? O presidente é que deveria ter na mão ou no bolso, porque isso envolve emendas, verbas e envolve coisas inconfessáveis, o que deve rolar daqui para frente. Ô, Cajuru, até vou pedir aqui desculpa pela quebra do protocolo, mas a gente é colega aqui de profissão também, então é difícil ficar te chamando só de senador o tempo inteiro. Eu odeio ser chamado de senador. Ô Cajuru, recentemente com a aprovação da LDO ali no Congresso Nacional, aquela emenda ali de submarino, aquele destaque ali que o Novo tentou até tirar, excluir, né, o fundão eleitoral, aquela injeção ali de recursos no fundo eleitoral das eleições do ano que vem. A gente viu vários aliados do presidente da República, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, enfim, isso só esses três pra gente não alongar muito a pergunta, mas partiram para cima, disseram que eram contrários, embora tenham votado a favor do relatório, votaram de forma contrária, falaram que eram contrários a esse aumento do fundão, e de repente o Bolsonaro vai lá, disse primeiro que vai vetar, e de uma hora para outra ele fala, não, então o fundão vai ser 4 milhões, então não é nem lá nem cá. Isso, na sua avaliação, já foi uma coisa orquestrada desde que foi incluído pelo próprio Planalto esse texto aí para o aumento do fundão? Isso realmente era uma coisa que já estava meio que sendo esperada no Congresso? Isso foi, Caio, literalmente uma jogada ensaiada de time pequeno. Time pequeno faz uma jogada ensaiada e no segundo tempo ele toma goleada. Ou seja, não adiantou nada a jogada ensaiada que o time pequeno fez. Foi horrível, né? E desgastou perante a sociedade do bem
que é independente, que é preparada e que só quer um Brasil melhor, essa parte da sociedade ficou indignada com a atitude do presidente pela atitude dos seus amigos parlamentares e dos seus 2 filhos que votaram a favor do aumento triplicado do fundão eleitoral, que com 2 bilhões já é um escândalo no Brasil. Então, aquilo que fez deputada e deputado, aquilo desmoralizou o governo. Porque, meu Deus, os meus representantes são esses? Assim que eles agem? Ou seja, eles vão, dão entrevista, falam publicamente, mas na hora do voto, o voto é exatamente diferente do discurso. Isso aí é muito ruim. Você dar uma palavra publicamente aqui, eu dar a você essa palavra, como eu dizer para você, eu sou contra a reeleição, registrei em cartório durante a minha campanha que não aceitaria a reeleição, e eu falar para você que eu não serei candidato à reeleição, e em 2026 você toma conhecimento que o Cajuru é candidato. Você vai ter que falar um homem sem palavra, porque tal dia eu entrevistei, aí está, ele não tem palavra, ele é mais um igual aos outros. Então isso aí foi lamentável, porque o presidente nunca foi contra aumento de fundo eleitoral, não é, até porque ele está pensando no dele. Ele está sem partido, ele talvez vá para o PP. No PP ele terá fundo eleitoral para a sua campanha. Então é evidente que o presidente jamais iria vetar, sabendo que primeiro teria derrubada do veto e que não era o que ele queria. Aí ele quis fazer essa média. Então não triplico, eu vou dobrar de 2 para 4 bilhões. Mudou em quê? Em nada. A reação da população é a mesma. É um escândalo. Imagina esses 4 bilhões investidos na saúde, na infraestrutura, o quanto que melhoraria o governo dele, e ele teria uma aceitação muito maior do que tinha antes e que hoje a cada dia ela é pior. Uma avaliação que eu tenho, uma análise que eu faço, Cajuru, que não só essa questão do fundo eleitoral, que foi realmente uma repercussão muito ruim, né, principalmente para os apoiadores mais ideológicos, aquela ala mais ideológica dos apoiadores do presidente Bolsonaro, mas também, recentemente, essa situação dos próprios ministros militares, né, de fazer uma ameaça ali para o Congresso Nacional. Primeiramente foi para o senador Omar Aziz, depois cresceu, né, para as instituições mesmo, e recentemente também o próprio Bolsonaro já reconheceu que ele não vai conseguir ter êxito na comissão ali da PEC que avalia o voto impresso. São derrotas assim que ele tem sentido dentro do Congresso, derrotas no sentido, claro, das declarações dos ministros, mas que o Congresso cresceu também e mostrou realmente o que é um poder independente, né? Então foram situações que praticamente seguidas que o Planalto sofreu ali dentro do Legislativo. O senhor avalia que o Congresso realmente está crescendo para cima do presidente? Isso pode ser um risco ou não? Caio, na Câmara eu posso te falar apenas o que eu ouço de vários deputados, alguns com amizade pessoal. Então, o que eles falam para mim é que na Câmara é mais difícil porque tem um presidente negociador. Inclusive, há deputados amigos que dizem a mim, Cajuru, o Arthur Lira é o Eduardo Cunha pior. E eu, para mim, nunca iria aparecer um novo Eduardo Cunha na Câmara Federal. E esses deputados dizem que sim. Então, o retrato da Câmara é o do Senado, que eu vivo, que eu sei, que eu conheço, que eu acompanho dia a dia, pois eu não falho nem um dia. Só falhei quando eu tive a convulsão lá no plenário e tive que ir para a UTI. Eu tenho certeza absoluta que ele não tem ali a maioria, que ele ali tem em momentos a reação realmente, ou seja, os senadores estão mostrando que o Senado tem que se comportar diferentemente da Câmara, que ele não pode ser um carimbador da Câmara, que a Câmara manda o que ela quer em cima da hora e o Senado tem que votar. Nós mudamos isso também. A partir de agora nós vamos ter tempo para ver o que a Câmara manda e para ver como a gente vai votar. Então eu posso te garantir, o Senado é exatamente como você bem questionou. A Câmara, eu não sei, em função das palavras em primeira mão que eu te falei do Arthur Lira ser um novo Eduardo Cunha.
Então, nessa questão que eu queria tocar com você, Cajuru, ele sendo um novo Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha abriu um processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff e, na minha opinião, por questões muito menores do que as que são o presidente tem acusações hoje, assim. O senhor então acredita que o Arthur Lira possa também tomar essa atitude como o próprio Eduardo Cunha tomou? O que eu quis dizer para você, eu talvez não tenha colocado como você quer na sua pergunta, até onde vai o Arthur Lira. Eu agora entendi. Primeiro eu disse a você sobre a Câmara de uma forma geral, tanto que o presidente disse que ele só ficaria com 150 deputados se ele não aceitasse o Centrão com 200 deputados. Essa é uma parte. A questão do presidente, se ele é um Eduardo Cunha, ele vai negociar esse impeachment. Quando terminar a CPI, ele vai receber um calhamaço de provas documentais inquestionáveis de crimes de responsabilidade cometidos por vários subordinados do presidente da República, porém, em alguns casos, com a consciência do presidente da República, o que daria o crime de responsabilidade também a ele. Aí vai ser a hora de sabermos como vai agir o Arthur Lira. Ele vai negociar de que forma, né? Porque não houve negociação com a Dilma, o Eduardo Cunha pediu o impeachment, né? Agora, como é que vai ser? E do restante do grupo que está com ele, a partir de setembro, outubro, com certeza, com o relatório final da CPI sendo apresentado. E o que vai acontecer, Caio, também, nessa relação do Supremo Tribunal Federal, que a gente nunca tinha visto na vida, na história do país, Caio, quem nos acompanha, um Supremo chamar o presidente de moleque. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal ontem de moleque. Olha que nível que chegamos. O presidente foi chamado de moleque pela forma como ele trata o Supremo Tribunal Federal e agora vem tratando o Tribunal Superior Eleitoral, que está respondendo em tempo real. Ou seja, é um fla-flu literal. Então, ele tem 3 poderes, né? De repente, querendo o báratro dele, o precipício, o buraco dele, o mais rápido possível. Um Supremo Tribunal Federal, um Tribunal Superior Eleitoral e um Congresso Nacional. Ô Cajuru, nessa polarização que a gente está vivendo aí no país, pelo menos, claro que o que indica aí as pesquisas, né, mais recentes, e até que o ex-presidente Lula tem tomado a dianteira aí dessa possível caça aos votos aí, né, de acordo com esses números que têm sido apresentados, mas enfim, baseado nesse preâmbulo aí, você acha que realmente o presidente Lula ele tem chances de derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro? Se sim, vai ser uma questão assim, até meio que histórica. Desde que a reeleição foi instituída, né, os presidentes, historicamente, eles conseguiram uma reeleição. Né? A reeleição, ela desde Fernando Henrique Cardoso, Caio, ela sempre foi literalmente comprada. Você não consegue uma reeleição de graça. Não existe almoço de graça num mundo de hoje em que nem Jesus Cristo é de graça. Você precisa de pagar um intermediário para chegar até Jesus. Então, é difícil a gente aceitar, a gente não tem o que fazer, né? Mas o jogo é pesado, né? O jogo é sujo, né? E eu só fico muito... francamente triste de ver essa polarização, porque a polarização entre Lula e Bolsonaro é o que a pessoa esclarecida, ela não quer a continuação, a permanência de um Bolsonaro. Ela viu o que deu nesses 3 anos o governo dele, como ele é um psicopata contumaz, psicopata mesmo, não pode ser ele normal. Ali tem alguma coisa para a gente discutir, que só a psicanálise ou só Freud explicaria. Não é normal o que esse homem faz.
né? E as coisas que ele fala. Então, por outro lado, boa parte da população brasileira também não quer a volta do Lula. Então, o que a gente sonha? Com uma terceira via. Apareceu um nome na terceira via, Datena agora aparece em terceiro lugar nas pesquisas, né? Esse é um irmão que eu conheço desde 11 anos de idade, nunca convivi com nenhum homem mais honesto do que ele, mais íntegro do que ele, e preparado. Para quem acha que o Datena é um apresentador de programa policial, está enganado. O Datena é um cara que lê o que você nem imagina, lê o Trotsky, lê o Dostoiévski, lê o Homero, né? O Datena lê o Capital em uma semana, ele discute qualquer assunto político de qualquer forma com você. É um sujeito que não desagradaria a sociedade como candidato. Eu, pessoalmente, claro, por conhecê-lo, por amizade, não é pela gratidão, não é pela opinião mesmo, ele é um grande nome. Outro grande nome que é preparadíssimo, né, indiscutivelmente, é o do Ciro Gomes, que não cresce, que eu não entendo a reação da população brasileira. Talvez é por ele ser raivoso em alguns momentos, em que coloca todo mundo como bandido, todo mundo igual, e não pode agir assim, até porque todo mundo não é igual em qualquer segmento, e também na política. Boa parte da política, sim, é igual o que o Ciro fala, mas tem a parte boa que você precisa respeitar. Então é isso que a gente tem que esperar. Um nome da terceira via que chegue aí aos 15% até março, porque é sine qua non, é fundamental que chegue a 15% para ter condições de disputar com Lula e Bolsonaro e tirar um dos dois do segundo turno e a gente ter um segundo turno com um deles e com um da terceira via. É isso que eu sonho, é isso que eu penso, mas sei que é muito difícil a polarização não ser a vencedora, até porque a grande imprensa só fala dela, a grande imprensa não fala em terceira via, não mostra a terceira via, e fica muito fácil de manter esse fla-flu do jeito que está. Mas assim, a imprensa, até eu faço colhe assim para mim essa crítica, mas pelos nomes que foram colocados ou ventilados até agora, com exceção do Datena, que realmente nessas últimas pesquisas ele despontou aí, ele deu uma parecida mais relevante, né? Está em terceiro lugar na última pesquisa divulgada, mas até então os outros nomes que estavam ali ventilando, o próprio Eduardo Leite, João Dória, o Mandetta, eles estavam ali, né, deslizando ali na pista de gelo, não conseguiam muito avançar. Mas o seu partido, o que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte: o Podemos, o seu atual partido, eu sei que você não é um político de partido, você é um político solo, que tem, se o partido começa a te incomodar, você pula fora e vai para outro partido, porque você tem posicionamentos muito fortes e não aceita esses dogmas partidários, né, que são impostos aí aos políticos. O seu partido atual, o Podemos, ele tem sido cortejado por esses possíveis candidatos aí, esses pré-candidatos aí, para assumir uma possível vice-presidência na chapa aí, numa suposta chapa presidencial. Você acha que seria viável o Podemos assumir um papel desse e se carimbar dentro desses nomes aí que estão se colocando? Ou você acha que o Podemos tinha que encabeçar uma chapa na corrida presidencial? Bem, eu não havia falado este assunto com ninguém, porque ocorreu na nossa recente última reunião de toda a bancada do Podemos, Caio, e vou falar para ti em primeira mão, normalmente não tem nada para esconder. Nessa nossa última conversa, Lazier Martins, eu, nós dois em especial, um trio com o Oriovisto Guimarães, nós três temos uma posição, que o Podemos deveria ter candidato. E nós três temos o candidato, se chama Álvaro Dias. E ele está ganhando o apoio de todo o partido, seja na Câmara, seja no Senado. No Senado, por unanimidade, claro. E dependemos da palavra dele. A princípio, também em primeira mão, eu te digo o que ele declarou. Que se o partido todo quiser a candidatura dele, ele entra para valer na terceira via, o Álvaro Dias, como outra grande opção, indiscutivelmente, né? Então, a primeira parte é essa, é convencer o Álvaro Dias a entrar e convencer todo o partido a ficar unânime com esta posição. Sem a unanimidade, o Álvaro não aceita.
Quanto a ser vice, o Podemos admite conversar. Podemos ter conversado com Tasso Gereissati no PSDB constantemente. Nós formamos um grupo juntos, Podemos, PSDB e PSL, para ver se com essa força de tempo de televisão a gente acharia um candidato e deixaria o Álvaro Dias como vice. Essa é uma segunda opção, mas bem difícil da gente aceitar. O que o Podemos quer realmente é a candidatura de Álvaro Dias. Mas aí se de repente sai Álvaro Dias e sai o Datena, por exemplo, como é que vai ficar a sua decisão? Eu, como integrante do partido, filiado do partido, jamais pedirei para que não votem em Álvaro Dias. Não farei uma campanha contra ele, mas entrarei de coração na campanha do meu irmão José Luiz Datena. Eu já falei isso para o Álvaro Dias, e é engraçado que ele viveu uma mesma situação com o irmão dele, Osmar Dias, e que na época ele teve que dizer ao partido dele que entre apoiar o candidato do partido dele e apoiar o irmão, ele iria apoiar o irmão. Isso aconteceu com o Álvaro Dias. Isso não tem jeito, né? O Datena e eu não é sangue, mas é como se fosse uma amizade de sangue, uma gratidão eterna, uma amizade eterna e de lealdade. Então eu espero que o partido entenda se isso acontecer. Se o partido não entender, eu não posso fazer nada, terei que seguir a minha vida. Agora, eu não ser um cabo eleitoral do José Luiz Datena no que ele precisar, isso eu jamais farei com ele, porque eu não traio de forma alguma, eu não minto e eu não roubo. Mas assim, o Datena, nosso colega aí de profissão, ele tem uma carreira consolidada, nacional, tem um público, uma audiência muito fiel. O senhor acha que ele se arriscaria a essa aventura política e correndo o risco de inclusive, não vencer e depois ficar com esse carimbo de candidato derrotado e perder esse prestígio perante a população? O Datena, Caio, não tem medo de derrota, né? Ele sabe que às vezes é melhor a lágrima de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. Então o Datena é o representante desta frase. Ele não tem medo de forma alguma. Ele hoje tem uma vontade no coração dele de fazer algo pelo país melhor do que todos os presidentes fizeram. Ele compara um por um, ele respeita todos, mas ele entende que faria um governo melhor. Ele vê com toda a vontade, mas ele também é um homem inteligente para ver qual é a opinião da população. Se a população brasileira quiser o Datena, não nessa aventura, nessa disputa para valer, ele vai entrar. Por isso ele vai esperar até março para chegar aos 15%, porque você com 15% em março, entrando para valer, você tem uma tendência, qual? Só de aumentar esse percentual, perfeito? E ele precisa disso para disputar uma eleição. Em março está com 15%. Já ter começado com 7% e estar na frente de Ciro Gomes e de outros é muito bom, porque Luciano Huck, outros que entraram aí e colocaram a cara, não passaram de 4%. Datena já mostrou não só a sua popularidade, como a sua credibilidade perante parte do eleitorado. Então esse é o retrato, e se ele desistir em março, ele já tem uma coisa no coração dele que também o alegra. Ser senador junto comigo, pelo menos por 4 anos, e ele adoraria, e eu também adoraria, aí ele será candidato em São Paulo pelo Senado. Ô Cajuru, eu não sei se você assistiu ou ouviu a live do presidente de ontem, que foi bastante comentada, virou um dos assuntos mais replicados no Twitter, principalmente, sobre a questão que ele ameaçou mostrar uma suposta prova de fraude nas urnas eleitorais, justamente para justificar essa questão da discussão do voto impresso. Qual foi a sua avaliação em relação àquela live de ontem, ô Cajuru? Bom, Caio, primeiro eu vou dizer a você, e sei que você vai rir, mas é verdade. O meu masoquismo não chega a tanto, Caio.
Portanto, eu não fiquei vendo live do presidente Bolsonaro. Desculpe. Isso não é agora, não. Isso foi depois do problema da briga, da gravação. Não, de forma alguma. Eu não tenho rancor por ele, de forma alguma. Agora, assistir live do presidente, eu não assisto, primeiro porque eu não concordo. O presidente está fazendo uma campanha extemporânea, ou seja, antes da hora. E ele tinha que ser punido pelo Tribunal Superior Eleitoral e não está sendo, porque ele faz campanha o dia todo, ele trabalha só 3 horas por dia, conforme a imprensa já informou, porque ela viu lá o tempo que ele fica no gabinete e sai para ir para o cercadinho, para aquela claquete, a claque, né, do eu te amo, lindo e tal, e ali ele vai, e depois agora com entrevistas diárias em emissoras de rádio de todo o Brasil. Portanto, é uma campanha literal que já começou e que é criminosa do ponto de vista eleitoral. Isso é muito óbvio. Se eu, Cajuru, estivesse fazendo isso, eu seria punido. Por que o presidente não pode ser punido? Quanto à prova dele, quanto à bomba, porque ele usou a palavra bomba, né, como se fosse um telejornal de televisão. Para mim, foi patético. Porque depois eu fui tomar conhecimento, informado que fui pela minha assessoria, de que tinha sido um horror. Ou seja, para você usar o adjetivo patético, é porque realmente foi, né? Não tem bomba nenhuma, foi um traque, né? As provas não são verdadeiras, né? Ou seja, muitas mentiras ali. E a forma como ele se dirigiu a 2 poderes, né, ao Supremo Tribunal Federal e especialmente ao Tribunal Superior Eleitoral, que ficou em tempo real respondendo a ele, né? Então a gente tinha que ver o que ele falava e ao mesmo tempo ler o que respondia o Tribunal Superior Eleitoral. Foi o dia mais infeliz. Numa mesma semana ele conseguiu 2 desastrosas infelicidades que ele não vai esquecer jamais: a entregar a Casa Civil para o Ciro Nogueira, para o Centrão, e apresentar essa bomba que foi patética e que daqui para frente ela será motivo maior ainda das investigações em seu governo e, infelizmente para ele, da indignação de muitos bolsonaristas que hoje já não gritam mais, já não são empolgados como antes mais, e muitos que já não votariam nele se as eleições fossem hoje. Evidentemente, o Lula seria o favorito absoluto para ganhá-la. Ô Cajuru, hoje sua estreia aqui no nosso Spaces aqui do Metrópolis. Aliás, eu agradeço muito pela disponibilidade, como sempre, né? E a gente está indo para a reta final do nosso programa de hoje, mas nesse bloco final a gente costuma ouvir alguns questionamentos das pessoas que estão aqui. Se você não se importa, tudo bem? Claro, com prazer. Olha só. Em abril, segundo eu recebi aqui a informação de um dos nossos ouvintes, em abril o Datena disparou duras críticas contra o jornalista Lauro Jardim, do Globo, por ele ter noticiado que o filho dele teria um cargo comissionado dentro do Senado por sua indicação na liderança do Podemos. Como é que ficou essa situação, o Cajuru? O Datena ficou revoltado com o jornalista Lauro Jardim, porque o filho dele não é meu afilhado, ele é apenas um profissional de publicidade, de relacionamento com a imprensa, extraordinário, com pós-graduação na Europa, ou seja, um profissional preparadíssimo, que trabalhou na agência de Washington Oliveto, a maior agência do Brasil. Portanto, ele trabalhava, era o dia inteiro. Ele tinha um cargo como assessor, porque ele é uma pessoa de confiança. Eu o conheço desde menino. Literalmente profissional, sério, correto, íntegro, reto. E não tem nepotismo nenhum, porque ele não é meu filho, ele é filho do Datena. E nem afilhado. O afilhado meu é o outro filho do Datena, o Vicente Datena, que trabalha em Goiânia e mora em Goiânia. Então o Datena ficou indignado por isso, mas meu Deus, qual o problema que tem? Qual o erro que tem o Cajuru ter escolhido alguém que ele confia? E o Lauro Jardim foi muito grandioso. O Lauro Jardim pediu desculpas ao Datena no telefone, voltaram a ter relação normal. Eu também conversei com o Lauro. O Lauro reconheceu que foi
passar da primeira página, e o assunto morreu. E o Datena tomou uma decisão, me ligou e falou: afasta o meu filho, tira o meu filho do partido que você está aí, que eu sei que você queria, porque ele ia ajudar você muito, porque eu estava no Cidadania, eu pertencia ao Cidadania, mas eu não quero mais o nome do meu filho em mídia, em rede social. Ele me chama de fenômeno, brincando, porque eu também o chamo de fenômeno. Falei: tá feito, ele vai ser afastado. E foi afastado por esse motivo que, infelizmente, o Lauro Jardim nos separou pelo seu momento infeliz, porque não há como questionar algo ilegal, imoral nesse sentido. Oi, Caio, tá picando aí. Pronto, deu um probleminha na conexão aqui. Mas a gente tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, tem mais outra pergunta, a gente já falou um pouquinho sobre isso mais cedo, mas eles estão. A pergunta é o seguinte: se o Centrão hoje está com o Bolsonaro e o Centrão esteve com o PT anteriormente, em qual lado o Centrão vai decidir nas eleições do ano que vem? Vai depender do cofre. Quando eu te falei que o Bolsonaro entregou a chave do cofre para o Centrão, vai depender do que o Centrão vai conseguir com ele. Mais um ministério, enfim, mais cargos, indicações, tudo isso. O Centrão, guloso como ele é, tipo um cachorro novo, faminto como ele é, como ele vai chegar meses antes da eleição, na satisfação com o presidente Bolsonaro, a satisfação no sentido de que estou feliz, estamos tendo tudo o que a gente quer, é isso que o Centrão quer, é esse o nosso jogo, não temos nada a queixar do presidente Bolsonaro. Aí vai todo apoiar o presidente na eleição, ponto, acabou. Se houver uma quebra de cristal nesse casamento, uma pequena quebra de um cristal, será motivo para o Centrão mudar de lado, porque sabe que o Lula também os receberia muito bem. O que ocorre é que o Lula não tem a chave do cofre ainda para oferecer. É um contrato de compromisso em que, sendo eleito, ele manteria na Casa Civil o Ciro Nogueira. O Lula é capaz disso tranquilamente. Para fazer acordo, para ganhar 200 deputados do Centrão apoiando a sua candidatura, o Lula faz qualquer negócio. É por isso que a gente não quer nem Lula e nem Bolsonaro. A gente quer uma terceira opção, uma terceira via. É isso que vai acontecer. A gente tem que esperar, Caio, para saber desse casamento, como ele vai ser. Esse é um casamento em que a esposa, aí no caso é o Jair Bolsonaro, a esposa tem que estar à disposição todo dia, viu? Ela não pode negar, não. Entendeu? Ela não pode estar: hoje eu não estou bem, eu estou com enxaqueca, hoje não dá, meu amor, deixa para amanhã, tal. Não, é hoje. Então é o dia que eles quiserem. E agora, para encerrar, o Cajuru, nossa conversa de hoje, infelizmente, mas eu quero uma avaliação sua em relação ao governo de Goiás. Enfim, quem vai ser o seu candidato para o governo de Goiás, que é o seu estado de origem, qual é a sua avaliação aí do cenário goiano? Caio, diretamente, objetivamente, eu não terei candidato ao governo de Goiás, não darei apoio a ninguém, deixarei o goiano escolher o seu candidato como ele quiser, sem a minha participação, para ele saber que eu não participo de negociação. Porque apoio significa amanhã o seu candidato vencer e você poder pedir cargos a ele, pedir o que você quiser. Então eu já não vou ter essa relação, para todo mundo já saber antecipadamente que comigo não tem negociação. E o Ronaldo Caiado pode ser entrevistado e responder isso para você o dia que eu pedir alguma coisa a ele nesses 2 anos e meio do seu governo, que tem virtudes indiscutíveis. O que aconteceu na segurança pública foi uma transformação em Goiás, méritos do governador Ronaldo Caiado ao escolher o secretário que veio do Espírito Santo. Na saúde, uma mudança também radical, na educação também.
na mãe da corrupção em Goiás, que era o DETRAN, o Departamento de Trânsito, o governador Ronaldo Caiado entrou para valer e rompeu, porque o DETRAN era comandado pelo bicheiro Cachoeira. Ele conseguiu acabar com os contratos, rescindir os contratos de forma pública. Então são as virtudes do governo Ronaldo Caiado, mas tem suas falhas graves pela postura, pela soberba. Então eu optei por não ter relacionamento político com ele. Politicamente a gente pensa diferente em muitos pontos, então a gente preferiu ficar distante. Eu não discuto política com ele, não converso, ele não precisa me convidar, porque eu também não vou, pode checar com ele. Eu nunca fui em nenhum evento dele, ele sabe como eu sou, como eu me comporto, desde quando era jornalista, e não vou de forma alguma fazer campanha contra ele, de forma alguma. Vou respeitar o voto do cidadão goiano sem a minha participação de longe, e se o Ronaldo ganhar a reeleição, ele é merecedor dela pelo trabalho que ele tem feito, mas não por minhas palavras e por meu apoio. O Cajuru, vou aproveitar porque você sabe que eu sou abusado, a gente tem liberdade para isso. Só a última pergunta aqui, para você fazer uma análise em relação à recondução do Aras para a Procuradoria-Geral da República, como é que você recebeu essa informação, e também sobre a indicação do André Mendonça para o STF, se você acha que vinga, se você acha que passa, se ele tem voto suficiente para ser endossado ao próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Caio, não há nenhuma dúvida que passa no Senado. O governo tem o apoio, e o apoio que ele não tinha, ele já negociou. Eu volto a te falar da entrega de emendas, milhões superiores ao que o senador tem direito, que é a média de 27 milhões, que essa é a regra pública e é legal, é lei, é regimento. 10 vezes mais até você consegue. Exemplo, aquele senador gaúcho, Luiz Carlos Reis, que é o governista na CPI, ele conseguiu 160 milhões de emendas no governo. Isso é um absurdo. Davi Alcolumbre, no ano passado, conseguiu 200 milhões para o Amapá. Então tem coisas que são desagradáveis, né? Eu penso sinceramente que não deveria ser assim. O voto deveria ser aberto e não secreto, porque o voto de autoridade é secreto. O meu não, porque eu fui o primeiro entre os 594 parlamentares a dizer que sou radicalmente contra a indicação de André Mendonça, porque o André Mendonça, na AGU, é um advogado do presidente Jair Bolsonaro. E para mim não poderia ser. Para mim tinha que ser uma pessoa neutra, preparada, com um belo histórico, para entrar e mostrar o seu preparo em local tão importante para o país, que é o local chamado STF, Supremo Tribunal Federal. Ele não tem essas condições para mim, ele é um novo Cássio Nunes, despreparado, o cargo é maior do que os dois. Então, é a minha posição, mas sei que no Senado o nome dele passará pelas negociações que eu acabei de falar a você, que são inconfessáveis, daquele que tinha um voto contrário e que hoje mudou o seu voto e vai votar no André Mendonça. Ele tinha 26 votos 15 dias atrás, hoje ele tem 60. Eu te pergunto, a diferença de 60 para 26, os senadores mudaram de opinião porque ficaram encantados com o André Mendonça, ele os convenceu e ele mostrou que é preparadíssimo? Não, porque são votos que foram literalmente negociados com o governo para ele chegar a esse número de 60. Quanto a Aras, quem não se lembrar de Geraldo Brindeiro, o procurador da época, no governo Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, ele ganhou o apelido de maior engavetador do Brasil. Ele engavetava tudo que era contra o Fernando Henrique Cardoso. Esse Aras faz o mesmo papel de engavetador de tudo que aparece contra o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele não deveria ser reconduzido ao local onde eu esperava alguém fora da política que eu falo, fora do relacionamento político com todos e especialmente com o presidente Bolsonaro.
Senador e amigo Jorge Cajuru, muito obrigado aí por prontamente ter atendido o nosso convite aqui no Metrópolis. É uma plataforma nova, é um formato novo que a gente está fazendo toda semana aqui. Agradeço muito você ter aceitado essa conversa, esse chá da tarde aqui com a gente, com a nossa audiência aqui no Metrópolis. Caio, pelo amor de Deus, quem agradece sou eu. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês, pela independência do grupo, pela forma de fazer o jornalismo na frente, de buscar fazer o jornalismo investigativo, o que é raro. Eu tenho vários colegas aí que tenho respeito, e você sabe da minha admiração, e foi para mim um privilégio participar com assuntos tão importantes e com perguntas tão bem qualificadas. Deus e saúde para você, seus familiares e para todos que acompanharam essa conversa rara. Obrigado, senador, mais uma vez. Saúde aí para o senhor também. Eu também quero agradecer a audiência que ficou com a gente durante quase uma hora aqui nessa conversa de hoje, dia 30 de julho, chegando aí no início de agosto. Então, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para todos. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.